Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Dê um glória a Deus. Graça e paz, shalom a todos que estão nos ouvindo nesta noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Seja bem-vindo todos que nos assistem nesse momento pelas redes sociais. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Coloca a mão sobre o teu coração nessa hora, eu quero orar por você. Papai amado, querido, santo, nós te amamos, Senhor. É por tua causa que nós estamos aqui, porque nós te amamos e nós te desejamos mais do que tudo. E nessa viração de dia, Senhor, nós começamos te adorando. E até aqui, Senhor, invocando a tua presença nesse lugar, para que o teu Espírito encontre liberdade em nós, através do teu Espírito possa chegar a cada coração, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, seja ministrada. Meu Deus, que seja luz, que seja vida para todos aqueles que se encontram, Senhor, desesperados, todos aqueles que se encontram nesse momento, Pai, presos, abatidos. Que a tua palavra, Senhor, que liberta, possa alcançar cada coração nessa noite. Nós amamos a tua palavra. Teremos sempre o cuidado, Senhor, de tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sê conosco nessa noite. Ministra o coração do teu povo. Ministra o coração de cada ouvinte nesta noite. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, aqueles que creem, diz amém. Um amém mais forte, amém. Você que está em casa também, está assistindo no seu carro, onde você estiver, dê um glória a Deus. Vocês aqui também, dê um glória a Deus bem forte. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele vive, Ele reina. Aleluia, glória a Deus, amém. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22, no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 22. Aleluia. 2 Reis, fica logo depois de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, a partir do versículo 1. Quem for encontrando, dê um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, você pode nos ajudar nessa noite. Cada vez que você glorificar a Deus, maior será o derramar da presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Você pode encher a atmosfera dessa cidade com o seu aleluia, com o seu glória a Deus. Amém? Aleluia. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías de Boscate. Pode se assentar. Gostaria de ministrar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite, que tem como tema: temos que decidir em que lado devemos estar. E essa história de Josias é uma história muito interessante. Este homem teve seu nome marcado na história, na Bíblia, porque ele viveu uma vida dedicada a Deus e teve o seu nome registrado na palavra de Deus para servir de exemplo para nós. E nós, para nós entendermos, vamos aqui através das Escrituras conhecer um pouco mais da família desse homem chamado Josias. Nós lemos aqui que ele governou em Jerusalém. E para a gente entender um pouco sobre a história, Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte
e Reino do Sul. Reino do Norte, a parte de cima do mapa, Reino do Sul, a parte de baixo do mapa. Reino do Norte, a capital era Samaria, eram as 10 tribos de Israel, e o Reino do Sul, capital Jerusalém, e havia ali Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. Então, para a gente entender, Josias, ele se tornou rei quando ele tinha 8 anos de idade, uma criança ainda. Naquela época, quando os pais faleciam, vinha a linha sucessória, né, da hierarquia dos reis, e o filho era que então tomava o lugar, ele substituía o seu pai. E Josias, o seu nome tem um significado literal de Yahvé cura, ou curado por Yahvé. E Josias, ele foi o 16º rei de Judá, de Jerusalém, capital de Jerusalém, capital de Judá era Jerusalém. E ele governou durante o ano de 640 a 609 antes de Cristo. Tornou-se rei, como eu falei, aos 8 anos de idade, e reinou por 31 anos. Durante 31 anos, ele foi rei de Judá. E algo interessante na vida de Manassés, o avô desse homem chamado Josias, é que ele reinou durante esses 55 anos, mas ele teve um governo, vamos dizer assim, longe da vontade de Deus. Ele praticou tudo que Yahvé abominava. Ele era um idólatra, levantou altares dentro do templo da casa de Yahvé. Ele imitou as atitudes das nações pagãs, e ele reconstruiu altares idólatras que o seu pai Ezequias havia destruído. O que é interessante é que tanto Ezequias, que foi o pai de Manassés, que era avô de Josias, e o pai de Josias, eles têm os nomes registrados lá em Mateus capítulo 1, no versículo 10, na genealogia de Jesus. E amados, para a gente conhecer essa história e ver a decisão desse jovem que se tornou rei de Judá, nós precisamos entender como os seus pais, como o seu pai, como o seu avô se comportou. Nós lemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, que conta a história de Manassés, o avô de Josias. Manassés foi um homem que queimou sacrifícios, praticou feitiçaria, ele praticou magia, adivinhação, ele colocou a imagem da deusa Aserá na casa de Yahvé, no templo sagrado. Ele queimou os próprios filhos em sacrifício a Maloque. Então foi um homem que viveu longe. Quase todo o seu reinado ele viveu assim, na idolatria, na feitiçaria. Teve uma vida de práticas que não agradou a Deus. O texto, nós continuamos lendo lá em 2 Crônicas 33, vai mostrar que ele foi prisioneiro dos assírios. Mas ele teve, ainda no final da sua vida, ele se arrependeu e voltou-se para Deus. Mas por toda a sua vida, ele teve uma vida realmente distante dos propósitos do caminho de Yahvé. Assim foi a vida do seu avô, o avô de Josias. O pai de Josias chamava-se Amon. Ele tinha 22 anos de idade quando assumiu o reinado de Manassés.
E ele teve um governo curto, durante apenas 2 anos. Ele governou no lugar do seu pai que havia morrido. 22 anos ele assume o reino, e por 2 anos ele governa. Tudo é que ele imitou o mau procedimento de seu pai, Manassés. Ele deu continuidade à maldade do seu pai. Ele tinha 2 caminhos a seguir. Ele tinha que decidir que lado eu iria estar, se era do lado do seu pai ou do lado de Deus. Mas ele continuou praticando os maus procedimentos do seu pai, e ele desprezou Yahvé. Por conta disso, ele governou por 2 anos, e os seus oficiais fizeram uma conspiração contra ele e assassinou Amon. Amon é o pai de Josias. Entenda que hoje nós queremos aprender um pouco acerca da vida desse homem chamado Josias, que tornou-se rei de Judá com apenas 8 anos de idade. E esse rei, ele teve também de tomar uma decisão. Ele teve que decidir qual caminho ele deveria seguir. Ele poderia seguir o exemplo do seu avô, ele poderia seguir o exemplo do seu pai, mas não, querido. A história desse homem, ela nos ensina algo tremendo e que eu gostaria de compartilhar nesta noite. O seu pai foi assassinado. Assassinaram o pai de Josias. E com 8 anos de idade, ele é chamado e é proclamado rei de Judá. Uma criança. Mas, querido, quando nós começamos a entender o propósito de Deus na vida desse rapaz, e as suas decisões certeiras, acertadamente, e em meio à crise em que estava vivendo, o seu avô entrega o trono de Judá, corrompido. A cidade toda estava tomada, o reino todo estava tomado pela idolatria. O templo de Yahvé já havia sido contaminado com os falsos deuses. E em meio a essa crise, querido, ele teve que decidir em que lado ele deveria estar. Porque é no meio da crise que nós temos que decidir em que lado nós devemos estar. Nós estamos vivendo hoje uma crise no mundo inteiro, uma crise sem precedentes. E nós também precisamos decidir em que lado nós vamos estar: o lado da vítima ou o lado de salvar vidas? Que lado eu devo estar? E nós vamos aprender com o exemplo de Josias, porque a vida dele, ele toma um destino diferente quando ele ouve a Torá, a palavra de Deus. A vida de Josias teve um antes e depois da palavra de Deus. A partir do momento que ele ouviu a palavra de Deus, a sua vida foi transformada, foi tocado de uma forma sobrenatural, que esse homem, ele se tornou um dos reis que a sua história nos mostra que foi um rei exemplar diante de Deus. E nós vamos aprender com o exemplo de Josias. E eu gostaria de falar de pelo menos 12 pontos nesta noite, para que nós possamos trazer esse ensinamento para nós e viver uma vida melhor. E decidir em que lado nós vamos estar: no lado de vítima ou no lado de salvar vidas. Ele poderia se colocar no lado de vítima. Meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, eu vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou continuar aquilo que meu pai começou. Mas ele não, ele decidiu fazer diferente. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite é que Josias, ele foi possuído de grande temor. Versículo 11, no capítulo 22,
acompanha comigo no capítulo 22, aleluia, no versículo 11. Deixa eu ler o capítulo 22, versículo 8, diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: Encontrei um livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Para a gente entender, Safã era um secretário particular do rei Josias. E o rei Josias manda Safã ir visitar, supervisionar a obra que estava sendo construída no templo. E ele pede Safã para, quando chegar no templo, para ele olhar os trabalhadores e delegar oficiais para contar, para receber as ofertas, administrar as ofertas. Mas para um grupo de pessoas, ele diz que os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, os que comprem madeiras e pedras para restaurar a casa, esses ele não precisava prestar contas, porque eram homens de confiança e de absoluta honestidade. Então Safã sai da presença do rei Josias para supervisionar a obra na casa do Senhor. Mas quando Safã chega na casa do Senhor, ele encontra Ilquias. E quem era Ilquias? Ele era o sumo sacerdote. E logo como o sumo sacerdote encontra o secretário particular de Josias, ele fala: olha, eu encontrei a Torá, a lei, na casa de Yahvé. Entregou para as mãos de Safã, o secretário do rei, e ele leva a Torá para Josias. E o que nós vamos ver aqui no versículo 11, é que quando ele chega e entrega a Torá para Josias, ele lê a Torá para Josias. E o texto diz assim no versículo 11: Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei se indignado, rasgou as suas vestes. Preste atenção. Olha que Safã chega diante do rei com o livro da Torá e lê, abre a palavra e lê para o rei. Ele ficou indignado, ele rasgou-se as vestes, porque ele foi possuído de grande temor naquela hora. E no versículo 12 diz assim: Então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, o ancião filho de Safã, e Acabor, filho de Micaias, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real da real Assaias. O que eu aprendo aqui com esse texto e nessa atitude do rei Josias? Primeira coisa, ele levantou-se. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a Torá, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele, assim que ouviu a leitura da Torá, da lei, o rei levantou-se, ou seja, uma atitude. Queridos, se nós não ouvirmos a palavra de Deus e nós não tivermos atitude, nós iremos continuar do mesmo jeito. Temos que ter atitude, temos que expressar diante de Deus a nossa indignação. E a Bíblia diz que, além da atitude, ao levantar-se, ele rasgou as suas vestes. E esse rasgar as vestes, querido, fala-se de humilhação. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso ter atitude. Eu preciso me humilhar. Reconhecer que a palavra é vida para mim. Que a palavra pode transformar a minha vida, pode transformar a minha casa, pode transformar a situação em que eu estou vivendo. E ele também imediatamente, ele convocou, reuniu imediatamente
com os seus líderes. Isso fala de ação. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós não tivermos atitude, se nós não nos humilhar, olhar para nós e dizer: eu estou errado, eu pequei contra Deus somente eu pequei. E se nós não tiver ação, continuaremos do mesmo jeito. Primeiro ponto, ele foi possuído de grande temor ao ouvir a palavra de Deus. No versículo 13 diz assim, depois de reunir toda a sua liderança, ele diz: ide, consultai, preste atenção, amados, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé que se encheu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Preste atenção no que ele captou naquele momento. Por que ele teve essa atitude? Por que ele teve essa humilhação e ação logo em seguida de reunir? Porque quando ele leu a palavra de Deus, veio na mente dele as práticas do seu avô, do seu pai, e ele disse: nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque a palavra de Yahvé veio a nós, e ele imediatamente ele buscou conhecer a vontade de Deus. Esse é o segundo ponto. Primeiro, foi possuído de grande temor. Segundo, ele buscou conhecer a vontade de Deus. Ele leu a Torá, ele teve a palavra de Deus dirigida para ele, mas imediatamente ele disse: eu tenho que buscar uma autoridade. E quem é essa autoridade? A profetisa. Havia uma profetisa, no versículo 13, diz que ele mandou chamar. Ele mandou então: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Ele não apenas se preocupou com si mesmo, ele manda consultar para todos, para mim, para Judá e para todo o povo. E no versículo 14, queridos, nós vamos ver o terceiro ponto. Mas ainda nesse segundo ponto, de conhecer a vontade de Deus, porque ele sabia que havia uma profetisa chamada Uda, e ele manda ali sua equipe para consultar Uda acerca da palavra de Deus. Isso lembra o que está escrito no nosso decreto, em 20, segundo as Crônicas 20, parte B, que diz: crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem sucedido. Ele entendia muito bem sobre isso, por isso ele apressou e disse: vá atrás do profeta, vai atrás da profetisa Uda, e a Uda vai nos dizer acerca da palavra que Deus tem para mim. Deus revela a palavra através de Uda. Deus diz, lá no capítulo 14, diz assim: em seguida o sacerdote Ilquias, Aicão, Acabou, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tiva e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. E logo em seguida, ao consultar a profetisa então traz a palavra a ele. E no versículo 16 e 17, Deus fala através da profetisa que ia trazer castigo por causa da idolatria. Uma notícia que não era nada agradável para o povo. Quando a profetisa abre a boca, ela diz: olha, assim diz Yahvé. No versículo 16 diz: eis que isso declara Yahvé, o Senhor: eu trarei castigo
sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incensos sagrados a outros deuses, provocando minha ira, por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se extinguirá. Deus traz a palavra, Deus revela através da profetisa. E certamente a equipe volta para o rei trazendo essa palavra. E queridos, entenda. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus revela a palavra a Josias. Deus revela a sua vontade, o que ele já havia determinado para a nação de Judá, por causa da idolatria dos antepassados. Judá estava condenado, mas Deus traz uma palavra ao coração desse homem, Josias. E aqui, queridos, no terceiro ponto, no versículo 19, que diz assim: porque o teu coração e te humilhou na presença do Senhor, e ouviste o que eu declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformaria em escombro, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, planteando o teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi, diz Yahvé, o Senhor. Ele reconheceu o pecado. E é o terceiro ponto que nós aprendemos na vida desse homem chamado Josias. Reconheceu o seu pecado e o pecado do seu povo, o pecado dos seus antepassados. Talvez esse é o terceiro ponto importante para nós ao ouvirmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. E eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu pequei contra o Senhor. Esse povo, o Brasil, pecou contra o Senhor, está pecando contra o Senhor. Os meus antepassados pecaram contra o Senhor. E o que ele fez? Ele intercedeu. Ele humilhou-se e arrependeu-se diante de Deus. O quarto ponto, ele encontrou o favor de Deus. No versículo 20 diz assim, nós estamos no versículo 20, capítulo 22, no versículo 20. 2 Reis, capítulo 22, versículo 20. E assim diz a palavra do Senhor para o rei Josias: por isso eu te recolherei para junto de teus antepassados. Depois de arrepender, depois de se humilhar, Deus traz a palavra para ele: por isso eu te recolherei para junto de teus antepassados, e encontrará descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre esse povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Deus traz aqui, querido, uma promessa para aquele homem, para Josias. A promessa era de descanso e paz. Porque para muitos a morte, tudo acaba ali na morte, na sepultura. Mas, queridos, é o início de tudo. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso quando ele diz: para mim, viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque para o salvo, querido, é recolher. Eles serão recolhidos. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esses são recolhidos. E vai encontrar descanso e paz. Não apenas para 30 anos, 50 anos, 100 anos, não. Toda a eternidade.
descanso e paz. Ele encontrou o favor de Deus, recebeu a promessa de Deus, de descanso e de paz. E ainda mais, livrou-se do castigo de Deus. Aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia de Deus. Amém. Ele buscou e encontrou o favor de Deus. 5 pontos que eu gostaria de compartilhar para nós aprendermos com as atitudes do rei Josias. Ele propagou a Torá. Ele propagou a palavra, ele não apenas ficou para si. Ele foi um instrumento na mão de Deus para propagar a palavra de Deus. E olha o que é que o texto diz lá no capítulo 23, versículo 1 e 2. Olha que tremendo que esse homem fez. Olha como a palavra transformou a vida desse homem. E era um jovem. Quando começou essa transformação aqui, talvez ele tinha 16 anos de idade. Um jovem, mas um jovem incendiado pela presença de Deus. Um jovem incendiado pela palavra de Deus. Nós conhecemos a história de um jovem avivalista chamado John Wesley. Era um jovem que reunia milhares e milhares de pessoas nas praças públicas, na faculdade. Mas era um jovem incendiado pelo Espírito de Deus, ao ponto de alguém perguntar para ele: John, o que você faz para reunir tanta gente? Ele disse: eu simplesmente me coloco em chamas e as pessoas vão para me ver queimar. E Josias, esse jovem rei de Judá, com uma responsabilidade enorme, ele passou a buscar a Deus. Ele encontrou o favor de Deus. Mas, querido, ele não queria somente para ele. Quando ele recebe a promessa de Deus, que Deus daria descanso e paz para ele, e que livraria ele também da ira de Deus, que viria sobre Judá, ele diz: não, o povo também precisa disso. O povo também precisa se humilhar, o povo precisa se arrepender. Eles precisam voltar para Yahvé, eles precisam se arrepender dos seus pecados, do pecado dos seus pais, para encontrar favor também. E a Bíblia diz, no capítulo 23, no versículo 1 diz: então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. Olha só, ele junta todos os anciãos, as autoridades, os homens maduros, se reúne junto a ele, e o rei dirigiu-se ao templo do Senhor. Ele foi acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas, fala comigo, todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Queridos, foi o maior tesouro naquela época encontrado. Quando o rei achou esse livro, a Torá, ele correu, ele se apressou em buscar a revelação. E logo em seguida, ao trazer para a sua vida e receber o favor, o perdão de Deus e a promessa de Deus, ele buscou alcançar outro. O que isso nos mostra, querido? Que muitas vezes nós nos arrependemos, nós nos humilhamos na presença de Deus. Deus tem nos dado grandes conquistas, maravilhas, mas muitas vezes, querido, nós não estamos buscando outros. E ele preocupou com o povo, ele ajuntou-se o povo, e a Bíblia diz que ele leu todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado. Ele propagou a palavra, ele ministrou a Torá a todo o povo, reuniu as pessoas para levar também aquela palavra às suas famílias. Leu com grande voz todas as palavras do livro da aliança. E o sexto ponto que eu gostaria também de compartilhar é que ele, no versículo
3, capítulo 23, diz assim: Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou. Oh, aleluia. Queridos, olha o que é que ele faz. A Bíblia diz que o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir a Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. E da mesma forma, oh aleluia, da mesma forma todo o povo firmou compromisso de aliança com Deus. Querido, olha como a palavra transforma vidas. Olha como a palavra tem um poder, querido, de alcançar além daquilo que nós podemos imaginar. O texto diz que ele celebrou uma aliança com o Senhor. E nós precisamos, querido, entender isso. Nós precisamos celebrar essa aliança. Ao chegarmos na igreja, ao chegarmos no momento de cultuar o nosso Deus, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos celebrar com alegria, porque é uma aliança que foi firmada de uma vez por toda. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Esse sangue tem poder de nos lavar, de nos purificar. É através desse sangue que nós alcançamos a salvação. Se é para Jesus, nós podemos aplaudir, podemos dar um glória a Deus. Aleluia! Celebre a aliança que você firmou com Deus, celebre a aliança que você firmou com Jesus, pois é uma aliança eterna. Aleluia. Ele comprometeu-se a seguir e a obedecer a Yahvé de todo o coração, de todo o entendimento, e todo o povo seguiu o rei. Todo o povo também firmou um compromisso de aliança. Sétimo ponto, ele faz uma reforma religiosa. Querido, a reforma religiosa nós podemos chamar de uma transformação. Nós podemos falar de uma metamorfose. Nós podemos falar de uma vida transformada pelo poder de Deus. Ele então faz uma reforma religiosa. No versículo 6 do capítulo 23 diz assim: aleluia. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo e sagrado, que mandou levar para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a cinza, que lançou sobre as sepulturas do povo. Entenda isso aqui. A Bíblia diz que ele tirou da casa do Senhor todos os postes ídolos. Havia postes ídolos feitos por mãos de homens, e na casa de Yahvé, no templo sagrado. Queridos, entenda isso. Uma das primeiras coisas que a palavra de Deus, quando ela penetra em nossos corações, ela começa a nos trazer revelação, e dentro de nós cria-se uma revolta. E na vida de Josias não foi diferente. Ele disse: não, o que está fazendo na casa do Senhor está errado. Está errado. Por que muitas vezes as pessoas se convertem e continuam do mesmo jeito? Porque ainda existem muitos postes ídolos. Às vezes ainda tem um cartãozinho ali na carteira. Às vezes lá em cima do guarda-roupa, em cima da geladeira, há um poste ídolo que impede o agir de Deus, que é um ponto de contato, uma legalidade do inimigo na vida da pessoa. E ele se revolta e diz: não, a casa do Senhor vamos limpar. Ele tira todos os objetos de adoração a Baal e a Zerá da casa de Yahvé. Ele remove tudo, toda a idolatria, todos os objetos de adoração aos falsos deuses. Ele remove, ele tira. E a Bíblia diz que ele queimou fora de Jerusalém. Ou seja, não são dignos de ser queimados dentro de Jerusalém. Vamos lançar fora.
Nós vamos queimar fora de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles levaram a cinza para Betel. Betel significa casa de Deus. É como se dissesse: nós vamos queimar fora de Jerusalém, mas nós vamos levar para Betel, para mostrar que grande é o nosso Deus. Que os outros deuses não passam de cinza. Que os outros deuses não passam de cinza, mas existe um Deus, Yahvé, que é o Deus dos exércitos de Israel. Esse sim é o Deus que é digno de toda adoração e de todo louvor. E também ele destruiu todos os falsos sacerdotes. Ele mandou matar todos os falsos sacerdotes. E tirou da casa do Senhor toda a idolatria, todo poste ídolo. Ele fez uma reforma religiosa. Talvez você não tenha ainda crescido em Deus. Talvez você não conseguiu ainda se libertar, porque ainda existe muita coisa em sua vida que precisa ser queimada. Existe aquele CD do mundo que você ainda guarda aí na sua casa. Existe ainda aquela música que ainda te traz lembranças do passado. Existem práticas que precisam ser queimadas, que precisam ser lançado fora do seu Jerusalém, e que a cinza precisa levar para a casa do Senhor. É necessário nós entendermos, se isso não acontecer em nós, é porque a palavra, ela não está surtindo um efeito que Deus gostaria que surtisse em nós. Nós precisamos dessa reforma religiosa. Remover tudo que não é Cristo. Retirar tudo que não é Cristo de nós. Todas as práticas do passado. Oitavo lugar, ele derrubou os aposentos dos prostitutos religiosos. Há muitos prostitutos religiosos que precisam ser derrubados em nossas vidas. Nós ouvimos no domingo passado, quando Deus, através de Oséias, queria alcançar o povo, com um exemplo claro. Porque aquele que abandona Deus para seguir outros deuses, ele está indo no mesmo caminho, na prostituição. E Deus manda derrubar. No versículo 7 diz assim: da mesma forma derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecido como sadomitas. Nós sabemos que quando a Bíblia refere-se a sadomitas, são aqueles que das orgias sexuais. E ele derrubou. Ele mandou eliminar. Não queria uma pedra ali, um tijolo para deixar a lembrança. Muitas vezes nós precisamos também derribar. Nós precisamos fazer um limpa nas nossas vidas. Porque há muitos relacionamentos do passado que ainda não foi confessado, que não arrependeu ainda, para quebrar, para remover, para derrubar essas muralhas, que nos impede muitas vezes de prosperar em Deus. E aqui a Bíblia diz que ele derrubou todos os aposentos. Em nono lugar, destruiu o Tofete. O que é o Tofete? Tofete era aquele lugar que parecido como um forno, que ficava ali aos pés de um ídolo chamado Moloque, onde as pessoas queimavam as suas crianças em sacrifício. Aquelas crianças eram jogadas no fogo, e aquele lugar chamado Tofete, ele impedia que o som, o barulho dos gritos das crianças alcançasse os vizinhos, a cidade. Era chamado Tofete. E nesse Tofete, o seu avô, Manassés, já havia sacrificado até os próprios filhos. Então, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele disse: não, isso precisa ser destruído. E ele destruiu Tofete, esse lugar onde era oferecido o sacrifício. No versículo 10 diz: de igual modo profanou o Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Rinom,
e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali os seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era de costume de fazer. Era um costume. Quantas crianças estão sendo queimadas? Quantas crianças estão sendo assassinadas através do aborto? Toda criança, quando ela é abortada, ela está Moloque ele recebe como sacrifício. É uma prática que continua sendo feita nos dias de hoje. Eu achei interessante uma história de um homem que recebeu uma mulher, um médico. E essa história conta que o médico, ao receber aquela mulher, ela disse: doutor, eu quero abortar o meu filho. E naquele momento, o médico olhou para ela e disse: minha senhora, a senhora tem mais outro filho? Ela disse: sim, tenho uma filha de 8 anos de idade. Ele disse: então tudo bem, mas por que você quer abortar essa criança? Ela disse: não, é porque eu não tenho condições de criar. A vida está difícil, essa gravidez não foi planejada e eu quero então abortar. Ele disse: tudo bem, mas eu quero te dar um conselho. Ela disse: sim, senhor, qual o conselho? O seu problema é financeiro? Vamos fazer o seguinte: em vez de eu matar essa criança que você está grávida, vamos matar de 8 anos, porque a de 8 anos te dá mais despesa do que essa. Não, não faça isso, não, eu vou assassinar minha filha. Ele disse: é semelhante ao que você está querendo fazer com essa criança, que você está grávida. E aqui, queridos, muitas crianças são sacrificadas. É uma vida. Eu vi um vídeo que está na internet de uma criança, e quantas mães desistiram de um aborto quando assistiram esse vídeo? Porque no momento em que ela está sendo alcançada para ser cortada, ela fica buscando espaço para sair daquela ferramenta que eles usam, porque é uma vida ali dentro, lutando para sobreviver. Josias, ele fez exatamente isso, destruiu. E a partir daquele momento, não houve mais essa prática em Judá. Quantas pessoas já fizeram abortos no passado e que não ainda se arrependeu, não confessou o pecado a Deus e hoje sofre consequências por conta do que fez lá atrás. E o pecado tem nome, e ele não confessado, ele continua vivo. É uma carta que o diabo usa para escravizar as pessoas. No 10º lugar, a Bíblia nos conta que ele celebrou a Páscoa. Quando nós vamos ler esse texto, nós vamos entender que celebrar a Páscoa naquela época era algo, queridos, que já tinha sido esquecido por muitos. Porque havia muito tempo que a Páscoa já não era mais celebrada em Judá. Porque os avós profanaram o templo, o pai profanou o templo, e já não havia mais Páscoa. Mas no versículo 21, no capítulo 23, versículo 21 a 23, diz assim, ou melhor, capítulo 23, versículo 21, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício de Páscoa a Yahvé, o eterno vosso Deus, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. Oh, aleluia! Ele obedecia, querido, firmemente o que estava escrito na palavra, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. E o texto do versículo 22 diz assim: ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá,
Essa Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. 18º ano do rei Josias, ou seja, ele tinha 26 anos de idade. Um jovem, mas um jovem buscando fazer a vontade de Deus aqui na terra. Aleluia. Havia muito tempo, querido, que a Páscoa não era celebrada. E Páscoa, querido, significa passagem. Todas as Páscoas eu celebro, lembrando do meu dia, 26 de junho de 1999, o ano que eu entreguei a minha vida a Jesus. Foi a minha Páscoa, foi a minha passagem. E eu jamais vou esquecer desse dia. Dia 26 de junho de 1999, às 19h30, na sala da minha casa, eu tive a minha passagem, das trevas para a luz. Devemos celebrar sempre a Páscoa. E por último, ele deixou, na verdade, ainda temos 2 pontos para compartilhar. No 11º, ele deixou um legado. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para as pessoas que nos conhecem, até mesmo para as pessoas que ainda não nos conhecem. Nós precisamos deixar um legado. E o que é isso? No versículo 25 do capítulo 23 diz assim, e já estamos terminando: nem antes, eita, que palavra tremenda. 2 Reis 23, versículo 25. Nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo que ensina a Torá, a lei de Moisés. Que legado, que exemplo de homem. Nunca existiu. Olha que tremendo. Nem antes, nem depois do rei Josias. Olha que coisa tremenda. Que entregou a sua vida ao Senhor. Voltou-se para Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade. Em conformidade. Isso fala de acordo com a palavra de Deus. Seu nome entrou para a história do povo de Judá. O seu nome pode entrar para a história do povo brasileiro. O seu nome pode entrar para a história dessa cidade em que você está vivendo. Mas é preciso atitude, é preciso ação, é preciso ouvir e obedecer a palavra de Yahvé. E por último, ele foi recolhido. Busque a salvação. É o maior presente de Deus para nós, é a salvação, que é de graça. E uma boa notícia que eu quero te dar: você não precisa fazer mais nada para merecer a salvação. Jesus já fez por você. O que você precisa é só aceitar o sacrifício de Jesus que Ele fez por você, para então você ser salvo. E assim terminou a vida de Josias. No versículo 29 diz: durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Assíria no rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o Faraó Neco conseguiu matá-lo, assim que avistou no campo de batalha em Meguido. A morte de Josias foi apenas um recolher de Deus. Deus recolheu Josias para cumprir a promessa eterna de dar descanso e paz. Porque viver é para Cristo, morrer é lucro.
Coloque-se de pé nessa hora. Abra seu coração. Você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem se comportado? Você tem tido temor? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo, conheça a vontade de Deus. Terceiro, reconheça o seu pecado, o pecado do povo, o pecado dos seus antepassados. Busque a Deus enquanto é tempo. Invoca o teu nome para receber a promessa do descanso e de paz, para ser livre do castigo eterno. Em quinto lugar, propague a palavra. Seja um evangelista nesses dias. Ler a Torá, ler a palavra de Deus com grande voz para as pessoas que precisam. Celebre a nova aliança, celebre o dia do novo nascimento, celebre. Você precisa de uma reforma, de uma transformação, de uma metamorfose. Tira tudo aquilo que te afasta de Deus, remova da sua vida. Remova. Derrube tudo aquilo que não é Cristo. Destrói. E deixa um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Nesta noite, você tem uma oportunidade. Após ouvir essa palavra, você tem uma oportunidade de sair diferente, ou de se tornar diferente a partir de agora. Tudo que você precisa é crer. Jesus te chama hoje para firmar uma aliança contigo. E se você deseja, meu querido e minha querida, que me ouve nesta hora, se você quer ter uma vida transformada, não importa como você está, do que você fez. Se Josias fosse olhar para o seu passado, ele teria seguido o caminho do seu pai. Mas não. Ele decidiu buscar a Yahvé. Ele decidiu seguir os caminhos de Yahvé. E você nessa noite também pode tomar essa decisão de seguir o caminho do Senhor. E você só precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu te convido nessa hora a fazer uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Pai, eu oro nesse momento por essa vida preciosa. Deus, que a partir de hoje essa família venha a ser, Pai, transformada pelo poder da Tua palavra. Que haja uma metamorfose, Senhor, na vida desse homem e desta mulher, e que eles possam viver para Ti. Em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Levanta. Agradeça pela palavra. Agradeça pela salvação, pela aliança de Deus. Agradeça. Hoje é o seu dia. Hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na sua família. Receba essa palavra. Deus irá transformar a sua vida. Começa hoje uma metamorfose na sua vida e na sua casa. Adoremos o Senhor. Adoremos. Levante suas mãos.
Sinta-se abraçado porque Ele te ama. Te amamos, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo teu abraço, pelo teu afago. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus, pela transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, ajuda o teu filho e a tua filha, Senhor, a viver para ti. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos. E assim nós iremos terminar. Receba uma palavra ao seu coração. Receba a bênção sacerdotal nesta hora. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom, shalom e shalom.